Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, Daniel 3. A gente vai ler apenas 3 versículos daquele que o pastor leu no começo do culto. Daniel capítulo 3, vamos ler dos versos 16 a 18. Só vou reler esses 3 versos que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Até aqui. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Senhor, me ajuda a colocar em palavras aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Dê-me sabedoria, Senhor, e colocar em palavras para que o teu povo ouça, entenda e pratique aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o texto que a gente leu é uma passagem lindíssima do livro de Daniel. E o tema da mensagem de hoje, claro, é fé corajosa, né? Que é o tema do DIP. Então, o que acontece? Esse tema, fé corajosa, relata bem a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eu creio que toda a igreja conhece bem essa história. Mas, só para a gente entender um pouquinho sobre tudo isso. Hoje alguém poderia imaginar no nosso meio o seguinte: uma história dessas, que aconteceu há quantos mil anos atrás, aconteceria nos dias atuais? Será que seria possível alguém chegar a esse nível hoje, nos nossos dias, e aconteceu o que aconteceu lá na Babilônia antiga, lá atrás com esses 3 jovens? Bom, a resposta é que se isso nos parece distante, devemos recordar que em muitas regiões do mundo, e nós acabamos de ver, acontecimentos terríveis continuam a ocorrer simplesmente por causa da fé em Cristo. Então, gente, isso acontece. A gente acabou de ver os testemunhos, acabou de ler os testemunhos, acabou de ver tudo aqui, que isso acontece bem debaixo dos nossos olhos nos nossos dias atuais. Isso não é algo que aconteceu lá na antiga Babilônia, num passado distante. Está aqui, ao nosso redor e agora. Nessas regiões do Oriente Médio e Norte da África, cristãos são constantemente ameaçados, pressionados, perseguidos por se recusarem a curvar-se diante de outros deuses. O preço dessa fidelidade é por vezes extremamente elevado: rejeição, agressões, tortura, prisão e até a morte. Para nós que desfrutamos da liberdade para cultuar o Senhor como fazemos hoje, tudo isso parece longínquo e irreal, mas vemos que é real. Bom, vamos tentar entender aqui o que aconteceu no contexto para que esses 3 jovens fossem deparar na frente de uma fornalha e mais, fossem literalmente jogados lá dentro. Primeiro a gente tem que ver o contexto. O que acontece no livro de Daniel? O livro de Daniel, o protagonista não é nem Daniel nem os seus amigos. O protagonista desse livro é Deus. Então você vê Deus ali encaminhando toda a história. Não foi à toa que Deus levanta Nabucodonosor, manda Nabucodonosor lá na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, sitia ela, pega aquele povo e leva cativo para a Babilônia. E depois Deus dá uma mensagem: pode casar, dá-se em casamento, construa casas, vivam suas vidas, porque vocês não vão sair daí enquanto não se completarem 70 anos. Bom, todos nós conhecemos essa história. Esse é um enredo que se começa o livro de Daniel. Então esse povo é levado para lá no tempo de Joaquim, e eles vão para lá, e Deus que levanta Nabucodonosor para tirar esse povo de lá. Você vê que mesmo nesses detalhes Deus está sob o controle de tudo. E por que o povo é levado para lá? Por causa da idolatria. Se você vê todo o Antigo Testamento, os profetas que Deus levanta um após o outro, advertindo aquele povo para se afastarem da idolatria, até que o cálice da ira de Deus se transborda e não tem mais jeito. Mas mesmo na sua ira, Deus age com misericórdia.
Ele diz: aqueles que se submeterem àquele que eu estou enviando para vocês e colocarem o pescoço debaixo do jugo dele, esses terão misericórdia. Esses prosperarão na Babilônia. Esses voltarão para cá depois de 70 anos. Mas aqueles que se rebelarem ao jugo e ao juízo que eu estou trazendo para vocês agora, estes morrerão pela peste, pela fome e pela espada. E eles não sairão com vida deste lugar. Então, às vezes, e muitas vezes, o juízo de Deus vem, e ele vem. Mas muitas vezes ainda vem com misericórdia. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo que o juízo de Deus cairá nessa terra, mas não haverá mais misericórdia para aqueles que ficarem aqui. Então é nisso que começa o primeiro capítulo do livro de Daniel. Então o que acontece? Ali, logo no início do livro de Daniel, encontramos a afirmação decisiva. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio, sitiou Jerusalém e a entregou nas mãos dele. Bom, então foi a soberania divina que levou Nabucodonosor até lá. Bom, então eles foram para lá, e assim que chegaram lá, o que aconteceu? Aconteceu que Nabucodonosor pediu para os seus empregados que pegassem os nobres de Judá e colocassem eles entre os nobres da Babilônia. Bom, então eles foram instruídos em línguas, foram mudados os seus nomes, eles pegaram os mais inteligentes, os jovens mais capazes. A gente sabe, a gente nem tem tempo para falar de todo o contexto, mas a gente sabe, vocês conhecem a história, que eles chegaram lá e foram separados com uma comida especial para que tivessem um tratamento, e depois de um tempo eles iam se apresentar ao rei. Daniel e os seus amigos se absteram, não quiseram se contaminar com a comida do rei, pediram e teve misericórdia, o pedido atendido, e eles comeram só aquilo que não desagradava o seu Deus. E então, de tempo determinado pelo rei, o rei chama eles, e eles assim surpreenderam Nabucodonosor com inteligência, com sabedoria acima de todos os outros. Então foi dado cargos nobres a eles. Bom, isso acontece no capítulo 1. Aí no capítulo 2, a gente sabe que Nabucodonosor tem um sonho e ele fica muito perturbado com esse sonho. O que acontece? Ele convoca todos os sábios da Babilônia para chegarem lá e revelarem o sonho. Só que Nabucodonosor faz uma coisa que uma pessoa em sã consciência não faz. Ele fala assim: contem o meu sonho e depois interpretem para mim. E não existia ninguém que podia fazer isso. E não existia mesmo. Como assim? Conta o sonho e a gente interpreta. Não, vocês vão contar o sonho que eu sonhei e depois vocês vão interpretar. E diante disso ninguém conseguia, então ele decretou que todos os sábios tinham que morrer. Entre eles estavam Daniel e seus amigos. Daniel não estava com medo de morrer ali, nem os seus amigos. Mas eles não queriam morrer igual os ímpios da Babilônia. Então ele chama o chefe da guarda, ele pergunta por que daquela sentença tão cruel. E ele explica para Daniel e seus amigos. E Daniel faz um pedido: vamos clamar ao Senhor. Se ele quiser, ele vai nos revelar o sonho de Nabucodonosor. E é isso que eles fazem, eles clamam e o Senhor revela o sonho. Então ele é levado até o rei. E ele fala o sonho para ele. E interpreta o sonho. E o rei acaba o capítulo 2 de Daniel extasiado diante do Deus do Daniel. Acontece que o rei não se converte com isso. Ele continua sendo um rei idólatra. E é assim que começa o capítulo 3 que nós lemos. Ele começa erigindo uma estátua de 27 metros. 27 metros e de altura e 70 centímetros de largura. Está lá no comecinho do capítulo. Gente, vamos lembrar quanto tempo deve ter levado para construir essa estátua. Não foi da noite para o dia. Um monumento desse tamanho. Então, levou-se um tempo. Era um rei idólatra, era um rei orgulhoso, e ele era um rei que dominava o mundo antigo. Quando foi dado a ordem para que quando aquela estátua ficou pronta, foi
marcado um dia que todo mundo que tivesse naquele lugar, versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Foi neste lugar que ela foi erigida. E ele convocou as pessoas para esse evento e deu ordem àquelas pessoas. Então ele diz exatamente assim, todos que estiverem nessa planície de Dura, neste lugar, quando esse evento acontecer, quando essa estátua for erigida, eu vou ordenar que durante o toque de todos esses instrumentos, a trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, saltério, flauta dupla, de toda espécie de música, o que vai acontecer? Prostrai-vos em terra e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E quem não se prostrar em terra e não adorar, será imediatamente lançado numa fornalha ardente. Bom, agora vamos pensar. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que aquela estátua estava sendo construída. Aliás, eles tinham cargos nobres ali no reinado de Nabucodonosor. Eles tinham cargos especiais. Eles sabiam de tudo que acontecia. Então, quanto tempo eles se prepararam? Bastante tempo. Tem um testemunho de um irmão do Iêmen, e eu achei incrível, eu até chorei quando eu li, que ele diz assim: alguns dos nossos irmãos já foram presos lá da igreja que ele congrega. E eu sei que a minha hora está chegando. Portanto, eu estou decorando alguns trechos bíblicos, guardando na minha mente e no meu coração, para quando a minha hora chegar eu esteja preparado. Eu achei incrível. O que você está fazendo para quando a sua hora chegar? Isso é uma pergunta para nós. Vai chegar? Vai. A nossa hora vai chegar. O que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo enquanto a estátua estava sendo construída? Porque não foi do dia para a noite, levou um tempo. E eles sabiam que um dia, aquela estátua, eles iam ter que enfrentar aquela situação. Eles se prepararam. Irmãos, uma fé, ela tem que ser moldada. Uma fé é como um músculo que todo dia você pratica, para que seja robusta. Não adianta você falar para mim que quando o negócio esquentar e vai esquentar, aí eu vou correr atrás, né? Isso é o inimigo que põe na nossa mente. Quando a perseguição chegar, quando o dia mau, que a Bíblia diz, chegar, como eu vou estar diante desse dia? Como eu vou enfrentá-lo? Se eu não estiver me preparando para esse dia, eu não vou enfrentar. Eu não vou enfrentar. Não tem como. E eu achei lindo quando aquele irmão do Iêmen disse isso. Eu estou me preparando. Há vários trechos da palavra de Deus gravados na minha mente que eu estou decorando, porque os meus irmãos já foram presos. E daqui a pouco vai ser eu. Ele está se preparando, como esses 3 jovens se prepararam. Mas muita gente leva a vida, deixa a vida levar. Ele não pensa. Ele acha que esse dia nunca vai chegar. Nós sempre vamos estar reunidos aqui, domingo após domingo, e isso vai ser sempre uma maravilha. Claro que não. Se isso acontecer, a Bíblia está mentindo. E a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira. O próprio Senhor Jesus falou que nós seríamos testemunhas dele, que nós seríamos lançados em prisões, que nós seríamos testemunha por causa do nome dele. Se me odiaram, odiarão vocês, farão isso por causa do meu nome. Ele nunca deixou nós sem aviso. Mas por que a gente protela tanto a preparação? Porque a gente acha que isso está muito distante de nós. Onde fica o México? Logo ali.
Você tem lido o que está acontecendo no México? O que os cartéis estão fazendo no México? Igrejas estão sendo atacadas e destruídas. Pessoas estão sendo mortas todos os dias. O México é aqui pertinho, aqui do lado. Quanto tempo vai demorar para chegar aqui? E quanto de nós estamos nos preparando para esse dia? Quantos ficaremos em pé diante da perseguição? E a gente às vezes está esperando, mas muita delas já chegou. E nós vamos falar aqui a perseguição sutil do dia a dia. Você pode não ter se deparado com uma fornalha ardente, mas sabe qual é a perseguição? Não faz mal. Sabe aquele versículo que não está na Bíblia? Você não pode com o inimigo? Alie-se a ele. O mundo fala isso. Não faz mal. Experimente só um pouco. Pegue só um pouco. Faça só um pouco. O que tem? Todo mundo faz. Ah, mas tem gente lá na sua igreja que também faz. Também é crente. O que tem? Isso é a perseguição sutil. Verdade, né? O que tem? Porque às vezes o diabo não vai aparecer para a gente como está aparecendo para os nossos irmãos do norte da África. Que lá ele já está sem máscara. Aqui ele parece muito de máscara. Não nada a ver no que tem, experimenta. Nossa, que radical, vamos dar as mãos. A igreja nunca caminhou de mãos dadas com o mundo. Sempre na contramão do mundo. Vocês não podem amar a Deus e amar o mundo. Nós não podemos viver assim. Nossa, mas eu vou parecer tão ridícula no meu trabalho. Lembra que eu comecei o culto falando? Você quer ser meu discípulo? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Qual é o problema de se parecer ridículo no seu trabalho? Contanto que eu esteja honrando meu Deus, não vejo problema nenhum nisso. Deixa o mundo rir. Você sabe por que o mundo persegue a igreja? Se você começar a adorar qualquer outro Deus, qualquer outra coisa, qualquer outra ideologia, se você começar a se adorar, se você começar a fazer qualquer outra coisa, ninguém vai perturbar você. Ninguém, todo mundo te aplaude. Olha que mulher legal, olha que jovem legal, olha que jovem descolado, olha que pessoa mente aberta. Oh, nossa, você tem aplausos. Adore ao Deus Criador dos céus e da terra. Submeta-se a Ele. E você começa a ser ridicularizado. E todo mundo começa a te perseguir e falar mal de você. Mas não tem problema, porque o Senhor Jesus falou: ah, se me odiaram, com certeza odiarão vocês. E farão isso, não é por causa de vocês. Farão isso por causa do meu nome. É por causa dele. Então, esses jovens foram testados a sua fé agora. Agora vamos só pensar um pouquinho. Só parar para pensar. Quem era Nabucodonosor? Era um reizinho? Não. Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo antigo. Ele era o cara que mandava em tudo. Todos os reinos se submetiam a ele. Você enfrentar Nabucodonosor não era qualquer coisa. Não era uma coisinha boba, não. Era o cara que era o mais poderoso daquela época. O rei que mandava em tudo. Ele ia, devastava as planícies, levava o povo cativo e arrebentava com tudo mesmo. Aí, você vê que a ordem dele, depois da imagem, da estátua que ele fez lá, ser erigida, estar no lugar, era o som de todos os instrumentos musicais que ele declarou. Ao fim desse som, todo joelho deveria se dobrar à estátua de Nabucodonosor. Todo joelho. E sabe o que eu acho mais incrível, estudando esse texto? Que isso aconteceu, todo esse ritual, e todos se dobraram, exceto 3 jovens. Agora você fica imaginando ali na planície de Dura, aquela multidão, onde todos se dobram,
mas 3 continuam em pé. Gente, primeiro, quantos judeus tinha ali no meio daquela multidão? Muitos. E eu fiquei pensando, até comentei com a Abel. Você se manter na sua fé em pé, diante do mundo, você entende. Porque eles não conhecem Jesus. Porque Jesus só pode ser conhecido verdadeiramente através dos olhos do Espírito Santo. Eles não conhecem Jesus. Eles não sabem do que a gente está falando, o que a gente vive, a esperança viva que a gente tem. Eles não vivem e não sabem isso. Então, você se posicionar diante de uma pessoa ignorante por aquilo que ela não conhece, não é tão difícil. Eu estou fazendo, mas ela não entende, porque ela não conhece, então tudo bem. Agora vamos lá. Você se posicionar diante dos seus irmãos, diante daqueles que professam a mesma fé, diante daqueles que estão todo dia com você orando e cantando ao Deus Criador de todas as coisas, e diz que crê nele, e ora para ele, e devota a sua vida a ele, e quando chegar no dia mau, no dia da perseguição, no dia que o fogo arde, toda a igreja se prostra diante de um Deus que não é Deus, e você precisa ficar de pé. Isso não é fácil. Isso é muito difícil. Esses 3, se eles tivessem ficado de pé só diante dos caldeus, só diante do povo da Babilônia, ok. O povo da Babilônia não conhece o Deus de Israel. Mas os judeus estavam lá. Eles sabiam da promessa, eles sabiam que eles foram cativos por causa da idolatria, eles sabiam porque estavam lá. Eles não estavam lá inocentes, sabia do pecado, dizem que criam no Deus Criador dos céus e da terra, e agora, por medo, por opressão daquele rei, todos se prostraram diante da estátua. Eu fico imaginando a dor no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fico imaginando a dor que eles sentiram. Imagina vocês aqui, todos nossos irmãos reunidos. E de repente chega alguém aí com uma metralhadora na mão e fala: o negócio é o seguinte, ou vocês negam esse Jesus, ou vai todo mundo morrer agora. É nesse minuto. Quantos vão ficar? Imagina a dor de quem ficasse, todo mundo foi embora. Todo mundo meteu o pé e foi embora. E negar e falar: não, é demais para mim. Quem ficar? Quem que você ficar vai estar vitorioso, mas vai estar com o coração espedaçado. Por quê? Poxa, os meus irmãos que oravam comigo, que cultuavam comigo, que professavam a mesma fé que eu, foi todo mundo, negaram todo mundo. E agora, vou com eles ou continuo aqui? E é por isso que Jesus fala: a porta é larga, o caminho é estreito e poucos passarão por ele. Hoje as igrejas estão abarrotadas de gente. Quantos ficarão quando o dia mau chegar? Quantos ficarão de pé? Só aqueles que se prepararam. Só aqueles que entendem que o dia mau vai chegar e começam a se preparar. Esses terão fé corajosa que vem do Espírito Santo, não a sua. Nós não temos capacidade. Esses 3 jovens não teriam capacidade para isso. Só Deus pode fortalecer uma pessoa. Só Deus pode fortalecer uma mulher no Iêmen, que depois do seu companheiro ser morto e ela permanece. Será que eu sou a próxima? Pode ser que seja, mas eu resolvi permanecer. Irmãos, a nossa carne, a nossa força jamais faria isso. É só pelo Espírito Santo. Então, entendendo quem era Nabucodonosor, entendendo isso, é que a gente vai pensar como que esses 3 jovens
enfrentaram isso. Eles se prepararam e se prepararam muito bem. Porque de todo aquele povo, só os 3. O que acontece? O texto que a gente leu no começo do culto diz que todos se prostraram, os 3 não. Então, os invejosos, aqueles que já invejavam, porque eles tinham cargos nobres, eram os queridinhos do rei, foram lá e falavam, os judeus aí, rei, que não se importa e nem dão crédito à sua palavra. Agora, e falaram, eles não se prostram diante da imagem que o Senhor mandou. Então o rei manda chamar. E eu acho incrível como Deus, ele preparou esse momento para que o nome dele fosse glorificado naquele lugar e para que aqueles rapazes fossem sua testemunha. Você acha que o rei Nabucodonosor, com o porte dele, ele deu uma ordem e acabou, ele deu a ordem. Ao som de todo instrumento musical aqui, vocês se prostrem e adorem, e quem não se prostrar, jogue numa fornalha ardente e acabou. Quando vieram, rei, tem 3 aí, mas qual era a ordem que eu dei? Por que eles ainda estão aí? Você acha que um rei no porte de Nabucodonosor vai falar de novo para 3 judeus, escravo, que veio cativo, lá da Babilônia, lá de Jerusalém? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Então, vamos lá, tudo de novo. Posiciona todos os instrumentos musicais, porque tem 3 aqui que não foram. Gente, é Deus puro. Você acha que o rei, em sã consciência, ele ia fazer isso? É claro que não, a ordem foi dada. Não se prostrou, joga esses caras na fornalha. Eu não quero nem saber quem são. Joga lá, já era para ter jogado, vocês não ouviram a ordem. Não. Eles vão lá, fofoca lá deles. Rei, agora eles vão se dar mal. Traz eles. Fala de novo. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 16. Disseram ao rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É como se ele estivesse falando, nós temos um defensor. Nós não precisamos estar aqui nos defender diante de ti. Não. Não precisa disso. Olha o 17. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Meu Deus, que coragem! E como a Abel falou, parece que essa fala está bem ensaiada, né? Eles se prepararam para esse momento. Eles sabiam até como eles iam dizer isso. Rei, a gente não precisa, a gente não vai nem se defender, tipo, falar assim, então, rei, sabe o que é? A gente não pode se prostrar, deixa eu te contar uma história aí. Não, rei. A gente não tem argumento, a gente não vai nem se defender. Nem se defender a gente vai. Porque se a gente for atirado em chama, na chama ardente, o Deus a quem servimos, ele pode livrar, se ele quiser. Mas mesmo que ele não queira, saiba, rei, que não nos prostraremos diante dos seus deuses. Imagina agora a ira de Nabucodonosor. O jovem sabia que a possibilidade de serem lançados na fornalha era real. Mas qual era afinal o propósito da fornalha? A fornalha era utilizada como instrumento de punição.
Constituía o método de execução destinado àqueles que desobedecessem à ordem do rei. Então, o que o rei fazia? Num sentido simples, a fornalha tinha o objeto de causar medo nas pessoas, a fim de elas obedecer às ordens do rei. Então, ele é um rei tirano. Você não vai se prostrar, eu te jogo na fornalha. Você não vai fazer o que eu estou pedindo, você vai perder seu emprego. Você não vai... Eu vou te cancelar. Agora é um tal de cancelar os outros, né, na internet. Cancela. Que é isso, cancela? Hoje a Pia estava falando isso lá em casa. Cancela. Eu falei, que é isso, cancelar os outros? Cancela? Isso é coisa do mundo. O crente não cancela. Já viu o crente cancelando os outros? O crente ora por eles. Ora por aqueles que os perseguem. Hoje... há muitos instrumentos de opressão fazendo a mesma coisa com a gente. Ameaças constantes. Para quê? Medo, medo, medo. Ai, quem vai ser o próximo presidente? Ai, como é que vai ser o governo? Ai, meu Deus, será que vai cortar isso? Ai, será que vai ter emprego? Ai, aposentadoria? Ai, como que vai ser lá? Nossa, e agora o crime organizado está tomando conta de tudo. Ah, mas agora são terroristas? E agora... Gente, a opressão, sabe? Pânico, medo, medo. Eu não preciso disso. Os cristãos não precisam disso. O que está aqui em causa? O poder, a punição, o medo e a obediência. O rei exercia o seu poder impondo uma punição extrema. E o seu objetivo era claro, levar todos movidos pelo medo a submeter-se à sua obediência que ele exigia. Em que sentido os cristãos sentem medo? Medo de quê? Por muitas vezes ao medo da dor física, do sofrimento, da tortura, do isolamento, com certeza. Você acha que os nossos irmãos lá no Iêmen, em todos esses lugares, eles não têm medo? Claro que eles têm medo. Óbvio, isso é da nossa natureza. A gente sente medo de todas essas coisas, de ser queimado. Por outro lado, não se trata apenas de receio de perder a própria vida, mas também do temor de deixar sua esposa, seus filhos desamparados, mãe, pai, de não poder desfrutar de uma vida simples, criar os seus filhos, estudar os seus filhos. Trata-se da dor de se separar daquilo que o próprio Deus colocou em nossas vidas e que reconhecemos como bênção. Nós temos medo disso. E se a gente for bem real, a gente tem medo. Claro que a gente tem. Você acha que você não tem medo de você perder o seu emprego e amanhã você não ter um arroz para colocar no prato do seu filho? E esse medo é legítimo. Nós temos medo. Gente, somente no último ano, pelo menos 4.849 cristãos foram mortos por amor a Cristo em todo o mundo. Desafiar o medo, o poder dos homens e a punição por causa da obediência ao Senhor. Deixaram para trás sonhos, carreira, família e estatutos por causa de um propósito eterno. O próprio Jesus diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. A fornalha envolvia muito mais do que um simples método de execução. Contudo, há 2 pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, o Deus a quem servimos, diz os jovens. É verdade que aqueles jovens conheciam muito quem era Nabucodonosor. Lógico que conheciam ele. Conheciam o seu poder, conheciam suas conquistas e a sua crueldade. Mas conhecia ainda mais o Deus a quem serviam. Isso eles conheciam bem. Nabucodonosor podia conquistar cidades, mas é Deus quem cria e estabelece reinos. E aqueles jovens sabiam. Ele podia levantar e derrubar reinos, mas é Deus quem concede autoridade aos reis. Nabucodonosor reinou durante 43 anos, mais ou menos. Mas o domínio de Deus é eterno e inabalável. E aqueles jovens sabiam disso. Então é ele, lembra que Daniel fala? É o Deus que muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis. Esse é o Deus a quem nós servimos. Segundo, pode livrar-nos. Olha que interessante. Os jovens reconhecem o poder de Deus e sabem que Ele pode livrar. Eles conhecem o Deus de Israel. Deus podia livrar, como livrou. Mas eles não sabiam que Deus ia livrá-los. Deus livrou. Depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus livrou milagrosamente. O nome dele foi glorificado. E eles
Enfim, saberam quem era o Deus criador, o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, que o próprio depois rei Nabucodonosor se submete a ele. Mas a ênfase aqui é porque os jovens não podem prever o futuro, eles não têm esse poder para prever o futuro. Se qualquer coisa acontecer comigo e com você, Deus pode livrar? Pode, Ele tem poder para isso, mas Ele não prometeu que vai livrar dessa forma. Porque Ele diz na sua palavra, não tema aquele que pode matar o corpo. Antes tema aquele que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Deus pode livrar você de uma doença? Pode. Deus pode livrar a morte de um ente querido? Pode. Deus pode livrar tantas coisas? Pode. Mas se Ele não fizer, eu continuo adorando, porque os seus propósitos são maiores e melhores do que os meus. Então esses jovens, eles não sabiam, eles não podiam prever, mas mesmo assim se posicionaram e falaram, Deus pode nos livrar. Aqui sobressaem duas verdades fundamentais. A primeira, a certeza do poder de Deus. E a segunda, a submissão à vontade de Deus. É essencial termos clareza quanto a essas duas realidades, pois uma não depende obrigatoriamente da outra. O grande lance é que quando a gente ora, a gente acha que Deus vai responder as nossas orações conforme o desejo que nós oramos. Senhor, cura, mas Ele não respondeu a oração, Ele levou. Lógico que Ele respondeu a oração. É claro que Ele respondeu. Como não respondeu? Só que você determinou um tipo de resposta. Cura. Ele não curou para continuar nessa vida, Ele curou para ficar com Ele para sempre. Só que nós idealizamos uma resposta, oramos em cima daquela resposta que nós idealizamos, e quando não acontece do jeito que a gente pensou na resposta, nós falamos que Deus não respondeu a oração. Ele sempre responde as orações, mas Ele não é obrigado a responder do jeito que eu idealizei na minha cabeça que a resposta virá. Ele é Deus soberano e eterno. Ele responde da forma que lhe apraz, que Ele quer, que Ele sabe o que é melhor. Mas Ele sempre responde orações. Deus tem os seus planos e nós somos limitados na nossa compreensão. Muitas vezes Ele utiliza meios que não são agradáveis aos homens para cumprir a sua vontade. Deus ouve sempre as nossas orações, mas isso não significa que responda da forma que esperamos. E o que a gente pode aplicar isso para nós hoje? Muitas coisas já falamos. A fornalha de Nabucodonosor é mais do que um instrumento de execução. Representa um sistema que procura controlar pessoas através do medo, impor submissão pela força e exigir a obediência absoluta, uma autoridade humana, uma religião, uma ideologia. Embora hoje não enfrentemos literalmente uma fornalha ardente, o mecanismo de poder continua a ser o mesmo em muitos contextos, com o objetivo de afastar o cristão dos valores do reino e enfraquecer a igreja. Esse é o objetivo. Toda a pressão que vem do sistema mundano, o objetivo é afastar os cristãos para enfraquecer a igreja. Por que os nossos irmãos estão sendo mortos e perseguidos lá? Eles não têm nada contra aquelas pessoas. Não são aquelas pessoas o problema do sistema mundano, que tem uma mente diabólica por trás. Jesus é o problema. Adore Alá, adore Buda, adore Maomé, adore qualquer outra coisa e você ficará em paz. Adore Jesus e será perseguido. Mas o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, falou lá na carta ao Timóteo: aqueles que querem seguir Jesus sofrerão perseguições. Ele foi enfático em falar isso. Então, lembra quando Paulo era um perseguidor da igreja e ele está ali entrando na cidade de Damasco? E ele tem ali um encontro com Jesus? Qual a primeira fala? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, não, Senhor. Era como se ele estivesse falando, não estou perseguindo, não, Senhor, não. Estou perseguindo um punhado de gente que eu sei que está aqui adorando uma seita dos nazarenos. Não. Paulo, quando você persegue a igreja, é a mim que você persegue.
Aqueles irmãos estão sendo mortos lá, não por causa dele, é por causa de Jesus. Eles querem matar os nossos irmãos e querem nos matar também. Não é por causa de mim e de você, é por causa do nome de Jesus. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, reveja toda a sua vida. Faça uma autoanálise no seu cristianismo, na sua vida e na sua caminhada e fala: estou pronto? Ou estou me preparando para ser odiado? Para ser perseguido, para ser massacrado? Porque Jesus falou: se me odiarem, odiarão vocês. Isso é um fato. Por causa do meu nome, vocês serão odiados. Certa vez, Jesus ele explicando isso, e ele estava falando exatamente de discipulado. Ele fala: pode alguém fazer uma construção sem não pensar e medir o cálculo daquilo para ver se vai ter dinheiro para acabar isso aqui ou não? Pode alguém vir guerrear com outro rei se não vê se o seu exército dá conta dessa guerra, ou se não vai mandar um acordo de paz porque ele não pode guerrear porque ele tem menos no seu exército? Parafraseando o que Jesus falou, é isso. E aí ele usa esses exemplos e fala: pode alguém se tornar meu discípulo sem pensar, ponderar, pesar? Eu quero. Aquela mulher do Iêmen, quando eu estava prestando atenção no testemunho dela, fiquei pensando, você viu o que ela falou? Eu podia ir para outro lugar, meu amigo já morreu. Serei a próxima? Eu podia ir para outro lugar, continuar minha vida em outro lugar. Mas pensando no que ele fez por mim, pensando em ter levado a minha culpa, e ter perdoado os meus pecados, e ter feito tanto por mim que eu não mereço, eu decidi ficar. Eu decidi permanecer. Se eu tiver que morrer por ele, ele morreu por mim. Sabe o que aquela mulher está falando? Eu estou analisando como é o discipulado, a caminhada com Cristo. Estou colocando os pós e os contra, eu estou pesando na balança. E estou me conscientizando se eu já parei na minha vida para pensar naquilo que Jesus falou. Você quer? Jesus nunca colocou uma arma na cabeça de alguém e falou: você vai ser meu discípulo. Não, ele fez um convite. Você quer? Quero. Tem umas coisas aí que eu preciso te avisar. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Vocês podem ser presos, mortos, torturados. Você ainda quer ser meu discípulo? Então tá bom. Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. No fim dessa linha, tem coisa boa para você. Mas é só no fim da linha. E esses jovens aqui entenderam isso. A pergunta que se impõe é esta: o que molda a nossa obediência? O medo dos homens ou a fidelidade ao Senhor? Submeto-nos a homens que procuram dominar através de ameaça e perda de emprego, da promoção, do estatuto? Na maioria das vezes, não será sob o pretexto de adorar outros deuses, mas através da exigência do tipo: faz isso ou aquilo. Mas eu resolvi não me submeter a nada, mas submeter exatamente, somente ao Senhor. E para finalizar, o poder da cultura. Lembra que aquela cultura exigia e infringia um poder em cima de Daniel e seus amigos? Eles não permitiram que a cultura da Babilônia se apoderasse deles. Não foram influenciados, pelo contrário, influenciaram a cultura e fizeram com que o Deus verdadeiro fosse conhecido. Então é necessário a gente refletir sobre isso. A cultura no nosso tempo tem o poder para moldar o nosso comportamento? Será que a igreja hoje, contemporânea, está indo atrás daquilo que o mundo oferece? Porque a cultura do Brasil. Porque isso é normal. É isso? Era cultura. Aqueles jovens saíram do país deles, cativos, escravos, exilados, naquela terra que eles não conheciam ninguém. Mas quando eles
Estiveram diante da mesa do rei, sabiam que ia se empanturrar de coisas que o Deus não gostaria, ficaria triste com eles. Eles se posicionaram e com certeza oraram e pediram o favor de Deus, e Deus deu o favor deles, e eles foram tratados com legumes e água, para não se contaminar das iguarias do rei. Eles se posicionaram ali. Quantos de nós estamos nos posicionando diante de uma cultura brasileira que diz que tudo não tem nada a ver, tudo pode, vamos dar-nos as mãos? O que mais Deus se agrada é o amor, porque se o amor estiver aí fluindo, está tudo certo. É isso que prega lá fora. Deus, Ele é amor. Mas não venha falar para mim que o amor de Deus é sujo, imundo, como o mundo prega. Isso não é amor. Isso é submissão ao pecado daqueles que estão cegos. Não venha falar para mim que existe amor quando você quebra um compromisso com aquele que te criou. Jesus é o verdadeiro amor. Só existe amor naquele que se submeteu e veio aqui morrer uma morte que era minha e que era sua. Vá lá fora e pergunte para qualquer um do mundo: morra por mim, faça alguma coisa por mim, e você verá que o amor que eles pregam, aonde está esse amor? Não existe amor. Existe ganância, existe aquele causa do cancelamento, existe aquilo: eu passo por cima de você, enquanto você me serve, tudo bem, quando você parou de me servir, eu passo por cima de você e vou para o próximo. É isso que o mundo prega. Viva a sua felicidade, não importa quem doer. E eles querem que a igreja engula isso goela abaixo e pregam que isso é o amor. Isso não é um amor, isso é um tipo de escravidão. Mas temos que orar por eles, porque eles estão cegos em seus pecados. O poder do medo, a pressão exercida pelo governo e pela cultura tem nos causado medo a ponto de cedermos nossos princípios cristãos? Qual é o nosso nível de compromisso com a glória de Deus? O propósito das pressões desse mundo é sempre o mesmo: afastar-nos do Senhor e silenciar a voz de Cristo. Todos se prostraram, exceto aqueles 3 jovens. Até que ponto estamos dispostos a não fazer parte da maioria e permanecer fiéis ao Senhor? Então a gente aprende sobre o poder de Deus. Aprendemos de forma muito clara que precisamos descansar na soberania de Deus e confiar que Ele governa absolutamente todas as coisas. Com esta verdade no nosso coração, podemos descansar sabendo que Deus pode agir, mas que nem sempre o fará. A resposta dos amigos de Daniel revela uma fé que descansa em Deus, não apenas que Ele pode fazer. Muitas vezes nós queremos ver milagres. Mas se eu não ver o negócio, o meu coração não descansa. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu não preciso estar vendo milagre todo dia. Se Deus falou que é assim, a palavra dele basta. Eu descanso no Deus que pode e vai me livrar de toda e qualquer situação. E isso para nós basta. Essa é a palavra de Deus. Deus livrou Daniel e seus amigos e continua a livrar cristão em todo o mundo. Diariamente, através de milagres. Contudo, sabemos também que nem sempre há livramentos. Muitos dos nossos irmãos já foram mortos. Eles não foram livres. Não continuaram a viver aqui nesse mundo. Apenas no dia a dia de cristãos perseguidos, há sofrimento que talvez estejamos a enfrentar neste momento. Em muitos casos, como sucede com os nossos irmãos perseguidos. A morte de irmãos e irmãos por causa da sua fé. No entanto, em última análise, a questão central não é se Deus livra ou não livra de cada situação. O mais importante é saber se confiamos plenamente no seu poder e descansamos na certeza que estamos seguros em Cristo. O mais importante quando o dia mau chegar, não é você olhar e falar: Deus vai nos livrar ou não. Isso não importa. Importa se você está descansando na esperança que a palavra dele vai ser cumprida na sua vida. É isso que importa. Aonde está a nossa esperança? Onde está ancorada essa esperança? É firme e segura no Deus que disse que existe um céu e uma nova terra em que todos habitaremos lá futuramente? É nessa esperança que a nossa âncora está exercida. Então não importa se Deus vai nos livrar no dia mau. O importa é que Ele vai fazer o que Ele disse
que vai fazer. É aí que está a nossa fé. Que a gente possa olhar para nós e falar assim: Senhor, eu quero essa fé corajosa. Que esses irmãos hoje que nós estamos clamando por eles, sejam um testemunho vivo no meu e no seu coração. Nós estamos aqui orando por eles, mas eles estão aqui testemunhando o poder de Deus para nós. E aí daqui a pouco nós vamos falando: eu preciso me preparar. Se eu não comecei ainda essa preparação, eu preciso quando? Hoje. Sabe por quê? Porque eu não sei que dia vai chegar, o dia que vai fechar o cerco para mim. O dia, e eu não estou falando nem numa perseguição maior, não. Pode ser uma perseguição dentro da sua família, pode ser uma perseguição no seu emprego, pode ser uma perseguição isolada lá na sua vida cotidiana, pode ser qualquer tipo de perseguição, pode ser alguma coisa terrível que você vai enfrentar e você precisa estar preparado para isso. Senão, sabe o que você vai fazer? Prostrar diante desse sofrimento, como todos aqueles judeus prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E para a gente não prostrar diante disso, a gente tem que se preparar hoje. E começar hoje para quando esse dia chegar, nós ficaremos em pé. O sofrimento vem, as tribulações vêm, tudo vem. Mas eu continuo firme do Deus da minha salvação. Eu seguirei firme com os meus irmãos até o fim. Porque há uma vida do outro lado para mim. E nós, em nome de Jesus, estaremos lá. Amém? Deus abençoe, irmãos.